Rodrigo, quais são os sinais que a cultura precisa ser remodelada dentro de uma empresa? Esse é um tema polêmico. Cara, olha só. Pensando objetivamente, praticamente. Para que você cria cultura numa empresa? Você cria cultura numa empresa para atingir melhores resultados, as pessoas estarem mais engajadas, mais alinhadas, trabalharem com menos bateção de cabeça e tudo mais. Portanto, toda vez que você não estiver conseguindo fazer isso aqui, quer dizer que a tua cultura precisa começar a ser repensada. Mas tem alguns sinais que você... Empresa batendo muita cabeça, não atingindo todos os resultados. O exato oposto do que eu acabei de falar. Mas é porque às vezes... Não, faz sentido. Pensando bem logicamente, é isso. Pensando logicamente. Mas assim, às vezes tem questões como, por exemplo, uma recessão econômica, né? A pandemia, por exemplo, né? Ou uma legislação que ferrou com o seu negócio. Claro. O ambiente. Você sempre vai tirar os outliers, agora, se aquilo perdurar, aí, bom, você perdeu sua capacidade de reagir a essas coisas. Então é isso, sabe? Eu vejo muito assim, ó, cara, eu inclusive passei por isso recentemente. Acabei de remodelar a minha cultura. A gente lançou um novo livro de cultura faz 20 dias, no momento que a gente tá gravando isso aqui hoje. Cara, basicamente foi isso. Eu atingi um platô de crescimento, tava tendo um pouco mais de turnover, desalinhamento, não tava conseguindo criar de maneira eu tenho uma dúvida pra você. Eficiente as coisas que eu precisava criar, produtos e tudo mais. Cara, fiz o que vem primeiro? Um refresh. Vendas ou cultura? Cara... Não tem como, vendas, né, bicho? Vendas, boa. Não tem como. Quer trabalhar sem dinheiro, porra? Mas primeiro em que sentido? O que tem prioridade ou o que nasce mais primeiro? Importante, o que significa mais para uma empresa? Vendas ou cultura? Assim, até pegando o gatilho lá do Ready, Fire, Aim, que é um livro que a gente recomendou no episódio anterior. Do 0 a 1 milhão, o que o livro fala? Você não tem outra... prioridade, se não vender. Ele compara com o nascimento de uma criança. Então é que nem o leite materno para criança. Faltou, acabou. Não tem. É a única prioridade. Então, de fato, para 0 a 1 milhão, você precisa de vendas. Depois... eu só acho o seguinte, eu sou da linha de que eu acredito que beleza, você pode criar o código de cultura, você pode criar um programa de cultura, você pode, né? Mas a cultura, ela existe do D0. Sim. Né? Eu sou da linha da cultura... Você definindo ou não, ela existe. Eu sou da linha do livro lá, né? Cultura é o que você faz, né? You are what you do is who you are, né? O que você faz é o que você é. Ela é um reflexo, geralmente, dos founders. Então, quando o cara começa uma empresa, ele, por definição, se ele já nasceu, por exemplo, antes de se preocupar com o código de cultura, com vamos seguir esses valores, etc e tal, eu me preocupo com, cara, cadê o CRM, cadê o processo de vendas, cadê o fluxo de caixa positivo? Cadê o gateway de pagamento, cadê o fluxo de caixa, cadê a conversão de vendas? E depois vamos organizar a cultura, não é que ela não exista. E eu acho que isso é importante a galera às vezes entender. Bem legal, e você tem que saber, ou pelo menos ter uma boa noção de qual que é a sua cultura, de qual que é os seus valores, né? Porque senão você contrata errado. Eu vou te dizer uma coisa. Assim como SEO, assim como comunidades, assim como indicação. O mais importante não é você lançar o programa de indicação. É você gerenciá-lo para que ele te dê resultados incrementais, melhores mês a mês e não morra. Com SEO e com comunidades é a mesma coisa. Não é só fazer, botar e ir para a praia. Cultura é a mesma coisa. Então, o mais importante não é criar a cultura. É você dar manutenção, gerenciar e sustentar, né? Garantir que ela exista. Por exemplo, uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é, uma vez que você tem a clareza do que é a sua cultura, no minuto que alguém desrespeitar ela, você tem que entrar. Velho, pra cá, não pra lá. Se você não fizer isso, você não tá dando sustentação à sua cultura. E aí, nessa pegada, então, eu acho que um dos sinais para você, que você tem que ficar atento para uma necessidade de remodelar a sua cultura, na minha visão, é quando as reuniões, as conversas, as ações que acabam acontecendo na empresa,
elas são muito mais resultados de um jogo político do que de um alinhamento bem comum. pro bem comum da empresa, do CNPJ, sendo reflexo do benefício para o cliente, entendeu? Então, cara, quando você começa a perceber que, cara, o programa XPTO que está sendo implementado lá na empresa, ou a promoção ABC, ou seja lá o que for, aconteceu porque fulano tem poder dentro da empresa, político, e não veio com uma base de cara, isso vai melhorar nossas metas, isso vai fazer a gente alcançar nossos objetivos, ou isso vai ajudar o nosso cliente. Sim. Aí, cara, virou politicagem. A empresa perde ela perde o motivo pelo qual ela foi criada. E não é nem que isso seja ruim só por aquela ocasião que está acontecendo. É porque isso acaba né? Isso acaba implementando uma competição política dentro da empresa, onde o par daquele cara que está conseguindo fazer com que as ideias dele sejam implementadas e ele não consegue, começa a observar aquele comportamento e fala, cara, eu tenho que fazer que nem esse cara. Eu tenho que puxar o saco do fulano, eu tenho que fazer isso, tal, não sei o quê. Acabou. O problema, o desafio nesse caso é, beleza, tem que remodelar a cultura quando chega nessa situação. Quem puxa? Exato. Quem que vai topar? Exato. Isso é um grande desafio. Que é o culpado de ter deixado a situação ficar daquele jeito. Mas geralmente o CEO pode ser o cara que está nesse papel que o Tony está falando que não é tão produtivo para a empresa. Então se ele que dá a canetada... Mas aí o contrato social e os acionistas têm que proteger o CNPJ dos interesses pessoais individuais do CEO. Se for... Porque na minha visão, na minha experiência, muitas vezes o CEO... Quando começa esse joguinho, o CEO ele é meio que ele não consegue enxergar porque quem está fazendo esse joguinho bota um pano por cima, né? Então não estou defendendo os CEOs, mas na maioria das vezes os CEOs são vítimas disso aí, mas são vítimas pela incapacidade deles, né? Não estou deixando eles de coitados não, mas raramente o CEO é quem causa essa questão política. Vamos lá. Quando ele percebe que está ali, ele fala, cara, caguei aqui, preciso melhorar. A cultura tem que gerar um alinhamento de interesse de todo o time para um objetivo em comum. Correto. Pode ser a meta. E esse alinhamento tem que ser o melhor possível para o CNPJ. E a cultura e o contrato social, que também faz parte da cultura, tem que proteger o CNPJ dos interesses pessoais dos CPFs. Exato. Quantas empresas você acha que tem isso organizado? Pouquíssimas. E aí? É foda. E aí você vê que não é tão difícil ganhar dinheiro. O quê? Que não é tão difícil ganhar dinheiro. Tá de fora, se você souber fazer as coisas direito. Tem muita coisa que de fato os empresários brasileiros não fazem. Pela base, principalmente pelo motivo que a gente tem no Brasil, que a base empreendedora, a maior parte dela é por necessidade, né? Exato. Não por oportunidade. Né? Sem dúvida. Cara, mas eu acho que então os sinais são esses, né? São muitos, né? Mas tem alguns aqui que a gente citou, né? A questão de não estar tendo consistência no atingimento das metas, né? Ou algumas coisas estarem fora do lugar, como não deveriam estar, de forma constante, uma vez ou outra, tudo bem. Mas de forma constante, eu trouxe a questão, né, do CEO, né, começar a perceber um jogo político lá dentro, as iniciativas estarem sendo feitas decisões, né? em benefício para me promover, para eu ter mais destaque dentro da empresa e tal, né? E que é o que você também complementou aí, né? A questão de priorizar primeiro algum CPF, né, em detrimento ao CNPJ. Agora eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Vocês já sabem qual é a pergunta de $1 milhão? Não. Percebi que eu preciso mudar a cultura. Sim. Como que eu faço isso? Como é a pergunta do $1 milhão sempre, né? Em qualquer assunto. Eu acredito que não tem como fazer isso sem várias cabeças rolarem. Eu ia falar tratamento de choque. É isso. Não necessariamente cabeça rolar, mas acaba quase sempre... Algumas cabeças têm que rolar para ser o boi de piranha, para dar o exemplo. Não dá, cara. É ser humano. Você tem que... O conversar é bom, o entender é bom, o querer é bom, mas no fim do dia, se a pessoa tá demais
colocando os interesses pessoais dela acima do não, todo, aí esquece. tem que cortar, não tem jeito. Voltar é muito difícil, porque normalmente é uma questão de caráter, né? É uma questão de valor daquela pessoa, né? Ela não consegue entender que numa empresa você tem que pensar no benefício coletivo e não no benefício individual. E por mais que você consiga mudar isso, muitas vezes o tempo que leva é muito longo. É muito maior pra do que empresa o tempo. E provavelmente já. esses caras que prejudicam a cultura por conta de desalinhamento de interesse vão ser os detratores. Sim. No médio e longo prazo, vai ser o cara que vai te dar uma facada pelas costas depois e tal, que vai sair, montar um negócio dele, vai chamar o seu time inteiro para trabalhar com ele, sabe? Essas coisas de júnior. Sem dúvida. Assunto polêmico. Eu acho que tem que ter um tratamento de choque, eu acho que tem que ter na minha visão, né, ajuda, né, ter uma ajuda externa, né, seja uma consultoria, um mentor, alguém que entenda do assunto. Por exemplo, no próprio G4, sem a gente nunca ter tido nenhuma grande crise de cultura, não foi nada disso, mas em alguns momentos, eu lembro, a primeira vez que a gente tratou desse assunto de forma mais séria, a gente pegou o Scaling Up, o livro do Scaling Up, eu e o Heitor. E a gente seguiu isso, aplicou isso para todo mundo. Cara, foi uma mudança cultural fantástica. Num segundo momento, a gente trouxe uma consultoria de cultura, não fez tanto efeito assim. No terceiro momento, a gente trouxe o Julian, numa reunião de conselho de final de ano que a gente fez. Cara, fizemos exercíciozinhos basicão, SWOT, não sei o que e tal. Cara, melhorou absurdamente, trouxe clareza, alinhamento, tudo. Então eu acho que na maioria das vezes, um fator externo, seja um livro, seja um mentor, seja uma metodologia, Conselheiro. Ajuda, um conselheiro, ajuda, entendeu? Legal. Justo. Então esses são sinais que você precisa mudar a sua cultura. Fique atento aos próximos episódios. A gente se vê lá. Até a próxima.